Começou ele, o mês da prevenção. Combate ao fogo, extinção. Fica atento, tem muita informação. Vamos lá, segura imagens em ação. Agora sim, agora é com a gente, que legal, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao podcast Segurimax do mês da prevenção. Claro, né, o mês da prevenção. Segurimax, falamos diariamente sobre os sistemas de incêndio e hoje temos convidados especiais para tocar esse assunto de forma bem técnica, de forma bem descolada, bem à vontade. Dentro do cenário de incêndio, não poderia faltar dois grandes ícones aqui. Vou apresentar para vocês. Aliás, meu nome é Vlad Quintão, tá? Sou o vosso anfitrião aqui de hoje. E vou apresentar para vocês o nosso gestor de engenharia lá da Segurimax, grande Jefferson Nicoletti. Olá, grande honra estar aqui com vocês. Sou Jefferson Nicoletti, gerente técnico da Segurimax, engenheiro eletricista, especialista na área de detecção e alarme de incêndio. Então, espero poder contribuir aqui com muito conteúdo bacana, muito assunto positivo nessa área de prevenção, que é importantíssima no Brasil e no mundo. Então, estou à disposição, Vlad. Mas vai sim, vai contribuir sim, que tem muita coisa que hoje a gente vai puxar a informação desse homem aqui até o extremo, tá? Até porque tem muita coisa legal no nosso dia a dia que a gente vai precisar aqui alinhar alguns detalhes e pegar muita informação nova, principalmente. Aliás, não estamos sozinhos, tá? Tem eu, Vlad, o Jefferson e, claro, nosso convidado de honra, o grande Iacassi de Souza Júnior. É isso mesmo, Iacassi? Isso mesmo. Boa. Olá, tudo bem? Eu sou o Iacassi Júnior, né? Souza Júnior. Sou profissional civil, bombeiro profissional civil da ERG. Faço parte da coordenadoria da brigada e hoje estamos aqui para falar, um pouco sobre prevenção, sobre emergências e assuntos legais, né? Isso aí, boa, Iacassi. Seja bem-vindo, tá? Seja bem-vindo, muito legal ter você com a gente aqui. Aliás, Iacassi, é um nome diferente, né? Iacassi. Isso. Como é que escreve esse Iacassi? Esse nome ele é soletrado com I-A-C-A-C-Y. Eu escrevi errado, peraí. CY no final? Isso, CY no final. Ele é de origem indígena, né? Dos Tupi-Guaranis, né? E foi herdado ali de família. A família tem descendência indígena e caiu para mim seguir com um nome também, né? Aliás, eu fiquei sabendo que esse nome tem alguma origem relativa ao fogo, alguma coisa assim. Como é que é essa história, Iacassi? Verdade. O Iacassi, na verdade, pelas minhas pesquisas, né, ele é como se fosse um título, né, considerado. Geralmente, o filho do pajé, ele recebe o título de Iacassi e ele tem a responsabilidade com esse título de garantir mantimento, alimento à tribo, né, segurança, proteger. E um dos significados também desse nome é nascido do fogo. Olha só que legal. Interessante. Lá o próprio nome. E você já trabalha com isso faz tempo já? Eu trabalho desde 2016 com isso. Tá, com sistemas de incêndio em geral, como bombeiro. Isso, bombeiro profissional civil. Em eventos, comecei trabalhando em eventos, né? E depois eu fui para a área industrial, daí, que é um pouquinho mais desafiador. Tá? Hoje você atua na área industrial? Na área industrial. Focado exclusivamente na área industrial? Na área industrial. Daí. Legal. Agora vem cá, isso é uma coisa que eu estava até pensando aqui, né? O Iacassi, claro, o nosso bombeiro aqui, que vai trocar bastante dessa experiência dele, né? Do dia a dia. Só que, quando a gente fala de bombeiro, às vezes pode confundir a galera, né? Porque tem... Pelo que eu sei, tem um bombeiro civil, tem um bombeiro militar, tem alguns tipos de bombeiro. Como que a gente consegue definir certinho? Aquele é o bombeiro, ele faz tal coisa. O outro bombeiro faz outras coisas. Eu vejo muito bombeiro dentro de empresa, por exemplo. Só que eu vejo muito bombeiro na corporação também, né? Que apaga fogo, quando pega fogo em algum lugar e tal. E aí, tem diferença isso? A gente tem a diferença, né? Hoje, aqui no estado de Santa Catarina, a gente tem o bombeiro voluntário, o bombeiro comunitário e o bombeiro militar, né? Ou seja, bombeiro militar, voluntário e comunitário. Qual a diferença desses três instituições ali, né? O bombeiro militar, como a gente sabe, é o pessoal que foi aprovado em concurso, fez o treinamento, o bombeiro do estado,
né, podemos dizer assim, e que atua em diversas áreas, né? Tem um setor de prevenção contra incêndio, tem um setor de atendimento diretamente às emergências, né? E de vários outros setores, né? E o bombeiro voluntário, digamos que eles são bombeiros de municípios, né? Principalmente aqueles lugares que não tem o corpo de bombeiro militar atuando, né? E o bombeiro comunitário, ele é uma força auxiliar do bombeiro militar, né? Ele foi um programa que foi criado, né, para capacitar a comunidade, que acabou a comunidade começando a interagir com os militares, e hoje, depois de treinamentos com os militares, sendo formado por eles, a gente consegue atuar junto com eles nas guarnições, né? O bombeiro voluntário, a gente tem exemplos aí de bombeiro voluntário de Indaial, Pomerode, Ilhota, né, onde eles formam os seus bombeiros voluntários ali e eles atendem naquele município, né? Mas, assim, em termos de qualificação técnica, digamos, de capacidade técnica, vamos chamar assim, de aprendizagem, um bombeiro militar ou comunitário ou voluntário, eles praticamente têm a mesma aptidão para poder fazer atendimento? A mesma linha, tá? A mesma linha de treinamento, até porque, como falando do bombeiro comunitário e o bombeiro militar, ele tem a interação muito próxima, né? É como se o bombeiro comunitário fosse um filho do bombeiro militar, né? Então, ele treina conforme a capacidade deles, acaba que parecendo, só que a carga horária sempre é menor do que a formação deles daí. Tá? Eles têm uma formação bem mais extensa, bem mais rígida do que a nossa. Claro. Né? A nossa, como bombeiro comunitário, né? Eu falo como bombeiro comunitário, não é fácil, né? Mas a deles também é bem mais difícil, né? Hoje tu também é bombeiro voluntário aqui em Blumenau? Isso. A gente fala voluntário, mas o termo ali é o bombeiro comunitário, né? Que é o programa. O bombeiro voluntário também tem a carga horária. Eu iniciei um treinamento voluntário em Indaial, só que eu não consegui concluir, né? A distância, na época, não conseguia muito fazer essa interação, né? Com a corporação, e não consegui concluir lá, e logo vim para o bombeiro comunitário, né? Abriu as inscrições, né? O edital, tem todo um processo que a gente tem que seguir. Eu ia perguntar isso, assim, digamos que, morador de Blumenau ou de qualquer cidade aí do Brasil que está assistindo a gente, quero virar bombeiro comunitário, eu quero participar disso, eu quero ajudar, eu quero contribuir para a sociedade dessa forma. Como é que faz assim? Você faz desde? Como é que é o processo nesse caso? Isso, na verdade, quando a gente fala a nível Brasil, a gente só vai trazer para o estado de Santa Catarina, né? Porque o estado de Santa Catarina, ele é pioneiro nesse programa. Olha que legal. Né? Talvez o único, né? O único, que a gente, tanto do voluntário quanto do comunitário, né? É uma particularidade do CBMSC, né? A gente tem... abre-se um edital, primeiro para quem quer, né, ser bombeiro comunitário e esteja no estado de Santa Catarina, procure uma organização, né, de bombeiro militar mais próxima de sua residência e entre no site também, né, e verifique que tem 3 programas que são disponíveis, tem outros projetos, né? Tem o projeto Golfinho, tem Bombeiro da Melhor Idade, tem vários projetos interessantes, o Corpo de Bombeiro. Mas trazendo para o comunitário, primeiro tem que fazer o CBAI, né, que é o curso de bombeiro, é o curso básico, né, curso básico de atendimento à emergência, e depois tem que fazer, que esse é de forma online, gratuito, todos os 3 cursos, né. Depois tem um treinamento básico de atendimento à emergência, que a gente classifica como TBAI, né, e depois tem o CBC, que é o curso de bombeiro comunitário. Ou seja, você entra num processo como o CBAI, depois entra no TBAI e depois faz o CBC. Daí que esse é o que torna o bombeiro comunitário apto para atuar junto com as guarnições dos bombeiros de Santa Catarina. Você acha que esse programa de bombeiros comunitários, de forma geral, dentro da área militar, ela surgiu por quê? Por uma questão social? Surgiu por uma questão de necessidade, por falta de efetivo, no caso, bombeiros militares, né? O que será que... Eu acredito bastante na conscientização da comunidade. Né? Questão da prevenção, questão do auxílio. E quando foi criado ali o programa com essa intenção, né, ele foi capacitar a comunidade para ajudar, dar o primeiro atendimento, mitigar áreas de riscos, fazer com que a comunidade não se colocasse desnecessariamente em riscos. Né? E acabou que
dentre os anos, foi visto que o bombeiro comunitário poderia ajudar, sim, as guarnições, né? E foi de grande valia, né? Eu acredito muito nesse programa. Eu sou apaixonado pela profissão de bombeiro, né? E quando eu vim para cá, né, inclusive, eu descobri esse programa, eu fiquei maravilhado, porque de onde eu vim não tem isso, né? Então aqui eu pude de forma voluntária ajudar, né? Amo muito o voluntariado também, né? E achei incrível, me inscrevi, já vim como um bombeiro profissional civil, então para mim foi um pouco mais fácil entender algumas coisas, já tinha uma, né? Base uma base. E assim, como eu sempre falo, eu trabalho, ERG, família, e também quando eu tenho aquele dia disponível, né? Eu vou atuar hoje, que eu vou me voluntariar, vou servir a população de Blumenau e região, né? Que legal. E eu gosto disso. Que legal, parabéns. Vocês são guerreiros, cara. São guerreiros, com certeza. E enche de orgulho, acho, não só o povo de Blumenau, mas o Brasil inteiro, né, Com certeza, ainda mais sendo referência aqui. Você falou que o estado de Santa Catarina, particularmente, referência no assunto, pioneiro. Pioneiro em voluntariado. Né? Imagina se no Brasil todo tivessem voluntários, né, qualificados, que é o que você falou, né? Acho que inicialmente a ideia também era qualificar pessoal, quando acontecer isso, vocês já estão preparados para fazer isso, de repente alguém levanta a mão e fala, peraí, eu quero ajudar mais, eu quero ajudar ainda mais, né? Isso. Muito interessante, tá? Aliás, eu até percebi, teu sotaque é um pouco diferente, teu sotaque não é daqui de Santa Catarina. Não, eu sou natural de Pernambuco, né, Jaboatão dos Guararapes, né? Vim para cá em 2015, entre 2015 e 2016. Manda um abraço pessoal de Jaboatão dos Guararapes aí. Então, pessoal de Pernambuco todo, né? Jaboatão dos Guararapes, né? Um abraço, né? A saudade é grande, né? Mas nossa base nunca vai sair, né? Mudou um pouco o sotaque, né? Às vezes a gente fala um pouco mais rápido, daí a gente acaba acostumando. Mas é isso aí, um abraço aí, um beijo aí no coração de todos os pernambucanos aqui. É isso aí, ó. A gente hoje tá fazendo exatos 16 graus, tá? Aqui, 16, 17 graus mais ou menos aqui em Santa Catarina. Pernambuco, num dia de frio, faz quantos graus mais ou menos? Eu chuto 25 graus. 25, no dia 26, de usar casaco. 24. Aquele dia que usa casaco. Vamos sair de calça de... Vamos sair com 2 calças ali. Mas aí a gente tem a cidade de Garanhuns, né? Que em algum momento do ano chega a 15 graus, talvez até um pouco menos. Garanhuns. Então, Garanhuns, Festival de Inverno de Garanhuns. Sim. Cidade maravilhosa. Legal. Então, aí, vamos lá. Estou até atualizando aqui os meus cenários, ó. Você, então, hoje é bombeiro da comunidade, bombeiro comunitário. Isso. Bombeiro civil, né? Isso. E como bombeiro civil, hoje você atua para uma empresa, né? Isso. Você hoje atua, então, na ERG. Isso. Certo? Legal. Interessante. Consegue explicar para a gente, assim, como é que começou esse teu processo lá na ERG? No meu processo... começou em 2022, né, quando eu fui contratado. Antes eu trabalhava na Kremer, inclusive trabalhava no administrativo e eu era brigadista voluntário. Mas os cursos que eu tinha, todo um preparo, eu servia como brigadista brigadista voluntário da Kremer, né? E findando-se o tempo lá de contrato, eu saí e verifiquei, achei uma vaga da ERG, né? E me inscrevi. Me inscrevi logo, acho que não deu nem 30 dias ali. Pergunta, aproveitar esse embalo. Você estava na Kremer, aí foi para a ERG, tinha uma vaga. Mas em que, assim, qualquer empresa tem que ter o bombeiro civil ali? Tem uma especial, empresas acima de tantas pessoas, tem alguma regra? Ou qualquer empresa tem que ter bombeiro civil? Olha, na minha visão, empresas, supermercados, escolas, tudo isso, tanto pública quanto particular, eu acho que deveria ter sim uma representação de um profissional que está qualificado ali para combater princípio de incêndio, ajudar na evacuação, aplicar os primeiros socorros básicos, né? Saber acionar os serviços de emergências. Só que a gente sabe que a nossa realidade não é assim. Então, hoje, no Santa Catarina, ela é enquadrada, né, em instrução normativas, né, do Corpo de Bombeiro Militar. Então, hoje, ele vai variar de empresa. O grau de risco, quantidade de pessoas,
A área construída também envolve tudo uma questão de projeto ali, né? Que vai ter todo esse dimensionamento, população fixa, os terceiros fixos que vão trabalhar na empresa. E daí, assim, é isso que vai decidir se vai ter o bombeiro profissional, que aqui em Santa Catarina é conhecido como brigadista particular, né? E daí o dimensionamento, a atuação da empresa, é uma empresa têxtil, o grau de risco médio para elevado, o grau de risco 3, é um depósito de combustível. Então isso vai variando muito em questão de ter ou não ter o bombeiro. Obrigatoriedade ou não, né? Interessante. E até puxando esse gancho, assim, né? Vamos falar um pouco da parte brigada da empresa Hering. Você sabe, assim, como é que foi criada isso lá, essa necessidade? Pô, precisa ter por conta disso, claro, que você falou, empresa grande, né? Têxtil e tal, então com certeza imagino que tem que ter. Mas o porquê que foi criada assim? Olha, falando um pouco da Brigada da Hering, né, em qual tenho orgulho de falar, que é uma brigada centenária, né, a gente traz que antigamente não tinha muito essa preocupação contra incêndio, né? A gente sabe que aconteceu diversos incidentes aí consideráveis no país todo, né? Um deles é o edifício Joelma, que a gente sabe, Boate Kiss. A gente viu que a prevenção quão importante é, né? E antigamente a gente não tinha muito essa cobrança, não tinha muito esse detalhamento, né? Então, acho que mais a cultura do Bruno Hering e do Herman Hering de trazer de formar essa brigada. Aliás, eles foram um dos primeiros no Brasil, né? Isso, não sei se você tem a data. Trazendo uma pesquisa recente, né? Conforme a gente estava alinhando, eu verifiquei que a primeira brigada com registro no Brasil criada foi a Companhia Antártica, né, Paulista, né, a cervejaria. Em 1931, ela formou a primeira brigada, né? E a brigada da Hering está no registro como ter sido nascido em 1938, né? Só que ela foi criada, na verdade, em 1917. Foi achado um documento, né, datado do dia 20 de 12 de 1917, a tornando a primeira brigada do Brasil. Primeiríssima do Brasil, então. Primeiríssima, né? Tenho orgulho, né, até de falar que trabalho na Hering, faço parte da coordenação da brigada, treino a brigada, inclusive aqui das unidades do Sul, eu faço a parte do treinamento delas, então é uma experiência incrível, né? E também pioneira na formação em 1974, foi formado 36 mulheres. Na Hering, tornando ela a primeira brigada feminina do Brasil. Que moral. Tá? Então foram formadas 36 mulheres, até inclusive tem uma imagem delas no museu da Hering, que fica ali na matriz, da matriz, né? Tem uma descrição assim: equipe primavera, aqui o fogo já era. Legal. Muito legal. Então foram mulheres guerreiras, batalhadoras, né, que criaram coragem, se reuniram e fizeram treinamento. Inclusive, na época, elas foram treinadas por um capitão do Corpo de Bombeiro Militar. Elas foram treinadas pelos militares. Eu imagino o tamanho dos desafios que eles enfrentaram naquela época, principalmente por conta de tecnologia. Hoje em dia vocês têm equipamentos mais modernos, ou roupas, né, que te permitem chegar mais perto do fogo durante um combate a chamas. Naquela época eu não sei se existia essa tecnologia toda. E além de, sem contar, claro, mulheres, né, eu acho que elas conseguiram romper uma barreira talvez até de preconceito, uma barreira que foi... Então, parabéns para a Hering, né, gente? Uma coisa muito legal. Muito importante frisar, porque... muito tempo as pessoas olhavam a figura da feminina, uma figura frágil, né? E a gente não tem a dimensão do poder e da capacidade que elas têm, né? Então, a Brigada Feminina fez um marco representante na época muito grande, né? As tecnologias, né, melhoraram, roupa de aproximação, equipamento, né, de proteção respiratória também. Em 1980 foi adquirido ali também um caminhão de combate a incêndio. A Hering atuava bastante na comunidade de Blumenau. Chegou a ajudar, se não me engano, em 1958, o incêndio da prefeitura, né, no prédio da prefeitura. Ajudou a filial de rodeio, ajudou
um incêndio, não tenho muita informação, que se a brigada não fosse, ia se alastrar, ia trazer uma grande proporção, Olha foi só, ajudar. Casa Caça e Pesca daqui de Blumenau, a ERG ajudou. Acho que na enxurrada do Garcia e Progresso, a equipe da ERG também ajudou. Então é um time de brigadista de uma empresa que está participando ativamente. Isso foi antigamente. Tá. Hoje a gente já não tem mais essa atuação. Tá. Questões jurídicas, né? Hoje Sim, o Corpo de imagino. Bombeiro está bem estruturado, são profissionais altamente capacitados, né? Então temos equipamentos, viaturas novas, né? Chegando a cada ciclo, né? Então hoje o bombeiro já não precisa mais como antigamente. Já consegue sozinho ali. Sozinho não, né? Porque tem os comunitários, né? Isso, Aliás, eu ia até perguntar isso. Vou voltar um pouquinho assim. Dentro dessa ideia do bombeiro militar e o comunitário, tem noção de proporção assim, mais ou menos? Tem uns X militar aqui em Blumenau e tem Y comunitário, mais ou menos, assim, só pra gente ter uma base? Olha, 50-50? a gente deve ter mais ou menos uns 80 bombeiros comunitários aqui em Blumenau. Bastante. Os militares a gente tem bem mais, né? Não sei se a gente consegue passar de 100 militares, mas tem bem mais, né? Ah, legal. Isso as guarnições, né? E com os setores técnicos, que é o SCI, né? Que é o setor contra incêndio e os outros, dentre os outros, né? Aí, interessante também, voltando lá em 1917, que os bombeiros de Santa Catarina foi criado em 1926, em Florianópolis. Olha que E bacana. só em 1958 foi implantado uma unidade aqui em Blumenau. Então a ERG teve a brigada de incêndio da ERG, o corpo de bombeiros da ERG, vamos chamar Isso. assim, foi estruturado antes do corpo de bombeiros militar. Né? Antes. Olha só. Inclusive, né, posteriormente, os treinamentos dos bombeiros da ERG era tudo feito pelos bombeiros militares na época, capacitação. Né? Olha só. Então a ERG ajudou muito o Bruno, né, e o Erma ERG. Eles já tinham naquele tempo a visão da proteção da vida, do patrimônio. Não foi esperado vir uma lei, uma obrigação. Ele sabia a necessidade. A gente olha assim, às vezes as pessoas, essa daqui eu vou deixar por último, a prevenção, é um sensor, é um detector de fumaça, vou deixar por último porque não é tão importante. Não me pediram nada, então não vou nem colocar. Pô, e legal, a gente né? sabe que... Antes da lei. A gente sabe que hoje a gente viveu algumas histórias que impactaram, né, de incêndios que tomou grandes proporções, que destruiu sonhos, né, construídos e muito suor. Né? Então... E você consegue destacar, então, puxando esse gancho de que houve alguns incêndios, alguma situação em que um sistema de preventivo de incêndio ele conseguiu auxiliar vocês de alguma forma? Ele fez a diferença de fato? Isso. Sim. Eu não me recordo a data, mas no ano passado a gente teve uma manutenção de um equipamento, né? Inclusive que a gente chama esse equipamento de secador. Né? Ele seca a malha e aplica um amaciante, né? Faz o detalhe, ele aumenta a espessura, diminui. E foi fazer uma manutenção com solda ali em cima da máquina. E o meu coordenador de brigada, né? O meu coordenador de brigada na época, né? Pediu para eu fazer esse acompanhamento. Né? E o engenheiro da unidade também, que é o engenheiro de segurança, né? O João Carlos, né? Inclusive um abraço para o João Carlos, né? O engenheiro de segurança ali da companhia ERG. E ele falou, vai lá, né? Profissional, e a gente tem essa cultura de prevenção, de botar um brigadista para acompanhar. Só que como estava um cenário um pouco já conturbado, que já teve um incêndio nenhum desses equipamentos que quase, né, comprometeu todo o setor de acabamento ali da empresa, né? E eu fui acompanhar, levei o extintor como prevenção, já deixei próximo, a gente fez a limpeza do local, fica muito fuligem, né, muito pó de tecido, né, de malha ali, e com mais que a gente limpe ainda fica um pouco, e é característico como dá para se comparar como pólvora.
Caramba. Um ponto de ignição ali, eles vai como se fosse pólvora. Né? E a gente estava fazendo a solda e o equipamento, a máquina da solda deu um problema. Aí começou a sair faísca, muita faísca, fora do normal. E mesmo com a área limpa, teve o princípio de incêndio. Né? Eu prontamente rompi o lacre do extintor. Nesses segundos de romper o lacre do extintor, o fogo já estava indo no interior da máquina. Caramba, já. Loucura. E eu usei, né, inclusive foi um extintor de pó químico, né? Eu apliquei, só que o fogo, por incrível que pareça, ele passou como se fosse um caminho. Embaixo das minhas pernas e foi para em cima da máquina, no meio. E os detectores, né, de fumaça, os alarmes, a brigada, elas foram acionadas. Não tive tempo de pegar o rádio para fazer a comunicação, porque eu tinha que ir atrás dele para ele não ir para o interior da máquina. Né? E aí foi quando a gente percebe que o sistema preventivo, a importância, porque a brigada prontamente chegou para me auxiliar e eu não tinha passado uma solicitação de ajuda pelo rádio. Não precisa. Só pelo sistema preventivo eles conseguiram identificar que tinha alguma coisa errada e levaram mais extintores e a gente conseguiu combater o princípio de incêndio. Dá para se dizer que uma situação dessa talvez salvou a máquina, salvou o setor, Exatamente. não sei, por conta de algum detector de fumaça que atuou no momento que deveria ter atuado de fato, né? Isso. Então o sistema preventivo ele tem justamente essa finalidade, que é alertar as pessoas o mais rápido possível da existência de um princípio de incêndio, para que possa tomar a precaução necessária. Então ali você foi amparado pelos brigadistas. Se você tivesse perdido alguns segundos para pegar um rádio, apertar um acionador manual para chamar a brigada manualmente, talvez esse tempo o fogo se tornaria um incêndio, né? Seria do controle. Ia ser mais a gente já ia ter que usar o emprego da rede hidrante, aí lembrando que tem painéis elétricos, tem tudo, aciona a equipe de eletricistas, né, para poder desligar a energia do local, evacuar a área, ia ser bem mais complicado daí. Olha só. Que baita, e detalhe, né, geralmente toda empresa têxtil ali tem fuligem em todos os lugares, né, no teto, então se alastra no nível do teto, daí vai rápido para o lateral, já... Eu particularmente, eu tive a oportunidade alguns anos atrás de fazer um teste com algodão cru. Eu não sei se existe um nome técnico para isso, mas durante uma inspeção numa fábrica, nós pegamos um chumaço de algodão, foi colocado fogo, e é o que você falou, parece que no momento inicial ele parece uma pólvora, ele queima por fora, só que depois ele fica meio como se fosse um bombril, né? Fica umas fagulhazinhas de fogo. Só que o que é interessante, pessoalmente eu coloquei esse algodão dentro de um balde com água, deixamos lá dentro submerso. Continuamos no trabalho de inspeção. 1h30 mais ou menos depois foi retornado e foi tirado aquele algodão de dentro da água e a gente abriu ele e dentro continuava com fogo. Mesmo dentro da água? Mesmo dentro da água, mais de 1 hora depois. O que significa? Ele tem várias bolhas de ar dentro e essa bolha de ar continua realimentando o fogo, né? Tem combustível, tem calor, tem ar, oxigênio. Então, ou seja, numa situação prática, extremamente perigoso. Então, essa detecção que vocês tiveram ali, realmente a gente entende que é muito necessário, porque não se apaga tão fácil também determinado componente que tem lá na área têxtil. Né? Nesse caso, você comentou que quem foi que alertou ali, no caso, foi o detector de fumaça. Foi o sistema preventivo. O sistema preventivo, o alarme sonoro, tudo isso em conjunto. Né? Isso é interessante. Aí já chegou os brigadistas já para auxiliar. A manutenção estava em dia nesse caso aí. Isso tem que ter. Exatamente. A gente vai falar um pouco depois sobre essa importância, né, da manutenção e tal. Mas assim, a gente nem precisa falar muito, né? Porque na prática já deu para ver. Imagina, né? É o que você falou, você correndo atrás do fogo e o fogo cada vez mais se alimentando. Se a galera da brigada não é acionada, possivelmente a gente ia perder o controle por algum motivo. Chegou a evacuar a empresa, não? Não ali chegou a gente nesse atuou, momento. chegou em cima. Os dois né, colaboradores terceiros que estavam em cima da máquina, eles ficavam desesperados, né? Tinha o quê? Guarda-corpo ali em 5 metros, 5,5. Eu estava preocupado com fogo e com que eles não se jogam, cara. Fica aqui do meu lado. Confia em mim, Fica no meu lado que a gente vai controlar isso aqui, tem calma, que eles ficaram, né? Aí foi cancelado os trabalhos, serviu de aprendizado para a gente continuar a melhoria, né? Sempre que ocorre alguma situação, a gente sabe, foi um problema na máquina, não foi uma falha no sistema preventivo ou algo do tipo, mas a gente sabe que a gente não pode ficar à mercê. Claro. Né? A gente tem que ter o sistema todo operante, tudo alinhado.
Oi, Cássio, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Nessa questão de incêndio ali, a gente percebi que os dois operários ficaram um pouco assustados diante daquela cena. Você já teve alguma situação prática que você conseguiu vivenciar assim, comportamentos diferentes das pessoas? Porque eu sei que o ser humano, de modo geral, cada um tem um comportamento. Alguns entram em pânico, outros entram em choque, ficam estático, parado, outros saem gritando. Você conseguiu presenciar algo assim com comportamentos das pessoas? A maioria das vezes, tá? A maioria das vezes a gente vê que as pessoas diante de uma emergência, como você falou, a reação a gente não tem como prever, adivinhar, né? Então, às vezes as pessoas chegam a até atrapalhar, né? Eu falo em ocorrências, né, externa, interna também. Então as pessoas ela como se desse um branco, elas não sabem para onde é que vai, ela não sabe onde é que eu tô às vezes. Então uma adrenalina aumenta muito, né? Como ela não tem a vivência de ocorrência, a experiência, né? Aí entra o papel da prevenção, sistema preventivo. É uma porta de saída bem sinalizada, é um alarme sonoro bem numa altura que todos consigam, né, escutar, para que ela olhem para aquilo ali e veja qual o próximo passo. Né? E até pegando esse gancho, até legal você ter falado isso, porque, por exemplo, eu sei que o pessoal da brigada é treinado, isso é ótimo, a galera tá ali treinadinha, sabe o que fazer e tal, mas a empresa tem muitos funcionários. E essa turma aí, e a galera da empresa, eles recebem alguma instrução ou vai lá, obedece a gente, segue a gente, é isso? Como é que funciona? Existe treinamento para esse pessoal? O sistema de incêndio funciona assim, não vão apertar acionador manual, hein? Não pode fumar em área que tem detector de fumaça, senão pode dar problema. Existe esse treinamento? Existe essa capacitação? Existe, só que isso vai de cada particularidade de empresas, né? A empresa tal faz, a empresa tal não faz. Mas hoje, os bombeiros, eles exigem, né? O Corpo de Bombeiro Militar exige que tenha treinamento de evacuação simulados 2 vezes por ano. Né? Então, tem como a gente faz esses 2 vezes por ano, né? Que é a parte, digamos assim, vamos atender a legislação, só que nós temos culturas de sempre estar reciclando, né, em períodos a população, de sistema de saída, sistema de iluminação, qual é o alarme que chama a brigada, qual é o alarme que é para evacuar, quais são as rotas de saída, quais são os pontos de encontro, né, que a gente tem, são pontos, né, que são afastados da zona de risco. Então, tudo isso a gente treina a população. Então ali na Hering vocês têm parte sonora diferente para reunir os brigadistas, né, chamar a brigada e é diferente daquela de evacuação, de abandono. E a população está treinada para distinguir isso. O pessoal já sabe já o barulho. É que, na verdade, assim, tem situação que eu chamo a brigada ou que é solicitado o apoio da brigada que não precisa evacuar a edificação. Né? E acontece muito que se a gente ter só um tipo de alarme sonoro, ia dar aquela confusão. Quando é que eu vou, quando é que eu não vou. Né? Então, acabou que sendo decretado que um chamado a brigada e o outro chamado evacuação. Então, a gente tem porque de modo geral, a gente percebe assim que as pessoas, eu falo de modo geral, né? Muitas pessoas não sabem para que serve aquela sirene quando ela toca, né? Então, se a gente tocar num edifício, talvez numa escola, você citou a escola bem no início, eu acho a escola um exemplo fantástico, porque a gente precisa ensinar as pessoas, né? Exatamente. Quando aquela sirene soa, o indivíduo tem que saber para que serve aquilo, tem que saber que tem que levantar e se deslocar para o ponto de saída mais próximo ali, uma rota de fuga segura, tudo mais. E às vezes as pessoas não sabem para que serve aquela sirene. E outra questão, não estou ouvindo, vamos aumentar o volume da sirene. Nem sempre aumentar é a solução, né? Porque uma sirene de incêndio não pode sobrepor a voz humana de forma que alguém que está pedindo socorro tem que continuar, a gente tem que conseguir ouvir aquela pessoa. Então tem que ter um equilíbrio, né? De sonoridade, mas não tão alto, não tão baixo. As pessoas têm que conhecer. Então toda uma questão cultural que realmente eu concordo contigo lá no início, que isso a gente tinha que colocar na escola. E até pegando esse gancho, vou aproveitar então fazer uma pergunta para o senhor agora, seu Jefferson Nicoletti. Pergunta boa. Vossa empresa, Segurimax, tem algum produto nesse perfil aí de sirene que toca para brigada e sirene que toca para alarme de fogo? Com certeza. A gente tem um produto muito bacana, que é a central da linha Max Pro. E dentro desse equipamento nós temos as sirenes endereçáveis, que são sirenes multitoques.
E um desses multitoques é justamente para essa finalidade, né? O operador do sistema pode pressionar o botão na central e ela vai soar num tom específico que é para reunir os brigadistas de incêndio. Ou a gente pode programar alguns equipamentos que, quando ele for acionado, também toca naquele som específico para brigadista. Isso é bacana. Outro tom para abandono da área, outro tom para avisar que somente um detector de fumaça específico. Então a gente tem 4 tons, 4 toques diferenciados para poder programar. Mas principal finalidade, brigadistas separadamente da abandono, exatamente como vocês exatamente para essa função. Aí. Legal. Então, a Segurimax realmente, entendendo essa demanda de mercado e percebendo essa necessidade, a gente já tem um produto pronto para ir totalmente preparado para esse cenário. Isso é legal. Agora, eu fiquei preocupado com o negócio, né? Porque tu comentou que o pozinho lá, né? Aquilo, por algum motivo, acionou um detector, foi? Não, aquilo fez pegar o fogo, né? Pegou o princípio de incêndio, tá. isso. E aí acionou o dispositivo de fumaça, o detector de fumaça. Só que existe uma regra, Jefferson, com relação a isso, assim, quando eu falo de detector de fumaça, porque talvez muita gente não conheça, né? Eu sei que o detector de fumaça, ele detecta fumaça e avisa uma central de incêndio. Perfeito. Só que ele tem que estar aonde exatamente? É na parede, é no chão, é no teto, é em qualquer lugar? Eu posso colocar 2 juntos? Tem alguma regra para isso? Porque eu sei que tem outros detectores também, eu já vi que tem outros, né? Assim, da parte de detecção existem vários tipos de tecnologias, né? O mais conhecido e o mais comum de longe é o detector pontual de fumaça. Tá. Existem detectores lineares de fumaça, existem detectores de aspiração de fumaça, que aliás eu sei que a ENIG também tem esse sistema muito moderno. Mas onde é que se coloca? Existe toda uma norma, uma normativa por trás que ampara a localização. Então você vai colocar o detector, tem uma altura máxima escolhida, que é no máximo 8 metros. Acima disso a gente tem que fazer outros tipos de sistemas para compensar, ou colocar em mais níveis de detecção, ou sistemas de aspiração, ou lineares. O raio de cobertura de cada detector. Isso é quem decide? São os projetistas, um engenheiro projetista, especialista em dimensionamento. Pode ser um brigadista também, que se ele for um projetista, né? Mas tem que tem que existir um projeto para isso, um projeto aprovado. Não é de cabeça, né? Eu acho que ali vai um fumaça. Assim, a regra básica, você precisa aprovar um projeto junto ao Corpo de Bombeiros para que aquele projeto possa ser executado. Mas esse projeto, digamos, aprovado junto ao bombeiro, ele é um projeto que ele define, normativamente falando, ele define o mínimo necessário determinado pela norma. Por exemplo, de repente o IACASSE vai falar para a gente, Jefferson, a norma me fala que eu preciso colocar aqui nessa sala um detector de fumaça, pelo raio de cobertura adequado. Mas para você talvez não seja adequado, porque talvez ele tenha algum produto inflamável, alguma característica que já é especial, que já gera muito calor, ou gera muita fumaça, ou é muito perigoso. Então a gente precisa às vezes ir além desse um detector que a norma determina. Você então tem que compensar com mais detectores ou outras tecnologias complementares. Com o tipo do ambiente, então, ali, de acordo com a expertise de quem está lá dentro. Lá dentro, exatamente. Então assim, esse retorno do pessoal que conhece o perigo da área é fundamental para determinar o tipo de sistema que vai ser implantado, é fundamental. Entendi. Agora, eu já escutei muita reclamação, às vezes, do pessoal, principalmente às vezes entre mercado, as hotel, tem sistemas de incêndio, mas não funciona como deveria funcionar, né? Às vezes, uma central que de vez em quando dá um alarme falso, e assim, a gente sabe que deu alarme falso, vai evacuar o prédio. E aí? Como é que funciona nesse caso? Lá na ENIG, lá no teu trabalho hoje, vocês ficam atentos a esse tipo de coisa? Tipo, não posso disparar essa sirene de forma errada, porque senão eu vou causar, sei lá, pânico, prejuízo financeiro muitas vezes, né? Porque, querendo ou não, se tira todo mundo do posto de trabalho, né? E descrédito do sistema. Do sistema. Que a hora que ele for tocar de verdade mesmo, ele não vai, ninguém vai correr. Ninguém vai acreditar. Toca toda hora, pra que eu vou... Isso inclusive é um dos nossos... pedra no calcanhar, né? Posso dizer assim que a gente toma muito cuidado para não acionar nenhum alarme desnecessariamente, para que a população não se acostume e não venha um caso de emergência não levar em descrédito, né? A gente cuida bastante, principalmente no alarme em geral, né? Que a gente chama alarme de abandono. E assim, a gente tem uma vigilância 24 horas na central de alarme. Tem alguém ali que sempre está olhando ela, e qualquer problema ele vai verificar a ocorrência. Se for um alarme falso, ele já bloqueia esse alarme sonoro e passa... No caso, é tocado o alarme, a brigada ela vai até o local,
o ponto certo, verifica, não tem, passa para a central vai lá e bloqueia, justamente para não ter esse tipo de incidente de ficar tocando o alarme e levar indiscreto. Né? Que um alarme de extrema importância, né, que é o sistema preventivo, não pode levar indiscreto pela população, Perfeito. senão a gente não tem um efeito o necessário, né? Claro. Perfeito. E acontece, às vezes, com uma frequência assim? Acontece, ela está passando, claro, a gente está passando por algumas obras no setor, Sim. algumas mudanças, e isso dá interferência também, né, na central de alarme, e ela acaba disparando, digamos assim, não acidentalmente, mas ela recebe acho que o Jefferson pode nos ajudar, recebe um pouco mais de frequência em um detector, ele acaba acionando também, Principalmente se tiver em obras, como você citou, talvez até a questão de quantidade de poeiras, né, sujeira, porque até aproveitando então, porque o que é um detector de fumaça, viu? Um detector de fumaça nada mais é do que um sensor que ele fica verificando através de uma luz, ele emite uma luz dentro de uma câmara óptica, e se tiver alguma partícula lá dentro, aquela luz bate nessa partícula e reflete. Então esse brilho dessa partícula refletida é a indicação de que há alguma coisa dentro dele. Só que assim, uma sujeira, poeira, vapor, são partículas que podem refletir e indicar a presença de uma possível fumaça, né? Então às vezes durante uma obra, às vezes o próprio tempo, né, de instalação faz com que ele vá se sujando e inevitavelmente acaba tendo disparos involuntários. De novo, daí a necessidade da manutenção preventiva, né, de cuidados especiais com aqueles equipamentos para realmente fazer a limpeza quando necessário, né? Mas assim, como se trata de um dispositivo óptico, eventualmente pode acontecer de ocorrer disparos, né, gente? Numa empresa têxtil, né, muito algodão, muita... Acho que até mesmo esse conhecimento técnico, tá? Porque, por exemplo, acho que tem muita gente que não faz ideia que um detector de fumaça pode ser acionado sem querer por culpa de uma poeira, né? Subiu muita poeira, então o cara deixa lá, tá rolando uma obra. E empresa grande, convenhamos, tem obra direto, né? Tem sempre um setor que está nascendo aqui e ali, né? E aí você precisa entender um pouco mais, até tecnicamente, eu acho, sobre a central, né? Para poder ter esse conhecimento de, poxa, eu vou bloquear algum detector ali porque tem uma área de obra, eu vou criar uma regra específica ali, assim, assim, assado, porque você tem essas movimentações, né? E aí eu ia até aproveitar esse embalo. Com relação a cuidar do setor, né? A gente está um pouco focado ali na parte de detecção, né? Até pela importância que você levantou, achei bem legal essa experiência prática. Quando o assunto é sistemas de incêndio em geral ali, a parte de manutenção, como é que vocês lá dentro atuam? Vamos garantir que, quando eu precisar, ele esteja funcionando. Existe uma mobilização da equipe, de semana em semana, um pessoal vai verificar, ver validade de extintor, vai ver tudo. Existe essa... A gente tem esse cronograma, né, a gente chama de inspeção do sistema preventivo. Né? Por isso eu já valido ali a importância do profissional, né, o bombeiro profissional civil ou o brigadista particular, né, nas empresas. Por quê? Porque esse profissional ele vai ser responsável por fazer essas manutenções, né? Inclusive, é uma das atribuições da brigada fazer essas inspeções. Né? E lá funciona de maneira seguinte, as inspeções são mensais, né? Mensalmente é verificado extintor por extintor, foto por foto, foto do extintor, foto do hidrante, foto do sistema preventivo. Semanalmente é feito os testes, no caso na unidade da Itororó, é feito o teste da bomba de incêndio, para ver se ela está funcionando. Ela tem a sua manutenção preventiva, que é feita por eletricista, mensalmente, e semanalmente pelo bombeiro profissional civil industrial. Daí. E ele faz lá, toda semana tem que emitir um relatório, até porque o seguro pede também, né? A segurança de que ela está funcionando. Então, essa inspeção mensal e as inspeções, né, diárias que os profissionais fazem, visualiza o extintor, vê se ele não está desobstruído, se ele está obstruído, verifica se ele está despressurizado. Então, isso tem que ter diariamente. Tem que ter o registro mensal, só que eu sempre oriento a brigada de que você está no setor, tem 3 extintores, você tem que saber quais são os tipos de extintor e você também tem que saber se eles estão ok. Se eles não estão ok, levanta a mão, pede ajuda, vai no setor de segurança, tem um extintor despressurizado. Então isso é validação. Os detectores de fumaça, a central de alarme é feito mensalmente, né, para o eletricista, faz aquele teste básico, né, e trimestralmente vem um técnico e dá uma olhada assim de forma mais bruta,
né? De forma mais profunda ali. Nessa parte dos extintores de incêndio, uma pessoa, um operador da fábrica, um operário, que não faz parte da brigada, mas se ele se deparar com um princípio de incêndio, qual que seria a recomendação para uma pessoa leiga, vamos chamar assim? Ela está autorizada a pegar um extintor de incêndio? A recomendação, aliás, é que ela pegue um extintor e tente fazer o combate, ou realmente chame, já como tem a brigada disponível, ele faça o contato com a brigada? Tem alguma recomendação para um leigo? A gente... essa atribuição é exclusivamente para a brigada. Lá a gente não permite que o colaborador faça isso, porque tem aspectos técnicos de cada equipamento. Né? Então, por exemplo, a gente sabe que tem um dimensionamento e tem os extintores de suas devidas classes ali para ser combatido ali, né? E ele pegar um extintor errado, fazer um combate errado, ele pode se machucar, pode se prejudicar, ou pode aumentar, agravar a situação. Então, essa atribuição a gente deixa exclusiva para a brigada. Okay. Daí, o extintor ele é feito para usar para uma pessoa leiga. Tem as instruções na frente, o rótulo, tudo. Só que na hora do desespero... Então, mas eu ia falar isso, cara. Às vezes é uma confusão danada. Porque assim, extintor ABC, né? Tá. Isso. Mas e aí? Como é que eu sei lá, você tem a regra do extintor, porque tem o extintor próprio para a parte de eletricidade, tem extintor próprio Mas e se eu não vi o fogo começando? Como é que eu vou? Aliás, eu vou perguntar diferente, Vlad, se me permite. Existe um extintor apropriado para a área têxtil? Para algodão, linha? Exatamente, é verdade. Enfim, a parte de fiação? Porque isso pega fogo muito rápido, meu Deus. Olha, a gente... É que daí varia bastante, né? O projetista lá colocou que na área do acabamento tem mais extintores de CO2 devido à quantidade de painéis elétricos, onde está o risco. Mas a gente poderia usar o emprego de água, daí que como já é, digamos assim, um algodão que já foi passado pelo processo, é um algodão que agora absorve a água, ao contrário do algodão cru, né, como a gente fala ali, ele já é um pouco mais tranquilo de apagar. Em detalhes, né? A chama, a temperatura. Porém, a gente tem que fazer o rescaldo, porque vai ficar sempre uma chama ali. Que assim, a gente entra nessa parte do extintor do incêndio classe A, que é os materiais sólidos comuns, né? Então, o algodão vai se classificar dentro dele e ele queima em superfície e em profundidade. Então, a gente tem que ter um agente extintor que apague em superfície e em profundidade. Que hoje quem ajuda bastante é o emprego de água, que ela vai tanto a superfície quanto ela vai adentrar o material. Né? Perfeito. Tá, então o classe A, você comentou, sólidos comuns. Né? Madeira, aí tem o classe B também. Que é os líquidos inflamáveis. Líquidos inflamáveis. E o C é os materiais elétricos, os materiais eletrônicos ou eletroenergizados. Né? E aí, decoraram aí? Vamos fazer uma provinha depois, hein? Não, mas é legal porque assim, é o tipo de conhecimento. A gente vê extintor em todo canto, né? Eu moro num condomínio, então você passa pelo corredor, tem extintor. Você entra na faculdade, tem extintor. Você entra no hospital, tem extintor. E é o que você falou, quando tem brigada, a brigada opera. Legal. E quando não tem brigada? E aí? Eu vou ter que operar aquele negócio. E eu sei fazer isso? Sei fazer isso? Vou pegar o certo? Eu vou pegar o certo. Será que eu peguei um que vai piorar o cenário? Quer dizer, é importante. Acho que é o que você falou. Existe, claro, a questão de lei, obrigatoriedade, mas falar do assunto, né? Levantar essa bola, deixar as pessoas preparadas, acho que isso faz muita diferença, né? Por isso que é muito importante profissionais, né? Qualificados ali, para fazer o projeto, os projetistas. Por quê? Porque daí, para mitigar esse risco, o que é que ele vai fazer? Ele vai dizer que nessa área vai ter só extintor classe A, água. Não tem risco classe B, classe C, justamente para mitigar o... Já define certinho ali para não ter erro, o cara pegar o negócio errado. Legal. E aí, uma pergunta, acho que até para a gente ir tomando considerações finais aqui, com relação a esse treinamento, essa capacitação. Então, tu tem o teu time, né? Aliás, são quantos bombeiros ali que você coordena, mais ou menos? Aqui todas as unidades, das 6 unidades da ERG, são 262 bombeiros. Caramba, né? Puxa vida. Aqui, como eu faço parte aqui do treinamento aqui, é mais ou menos 130
150, Só aqui? 140. Aqui em Blumenau, na Pô, Ering, mas é um Blumenau? grupo bem grande, viu? São as três unidades que eu falo. Né? Olha só. Aí, a unidade da Itororó em torno de 80 bombeiros, a unidade da Matriz em torno de uns 20, vai para 30 agora, e a da Malharia, que a gente chama de Bom Retiro, né, tem mais ou menos uns 25, que vai também chegar a 30 também. Legal, legal. E aí esses bombeiros costumam treinar o time todo, ali a galera toda interna da empresa para poder deixar eles aptos a... Não, geralmente a gente faz, geralmente há um certo tempo a gente reúne todos os colaboradores, dá uma instrução, explica, só que a gente enfatiza a brigada de incêndio, né, para eles terem um corpo, para eles terem visão dentro do processo. A gente fala para os colaboradores que tudo que acontece eles têm que chamar a brigada, pedir apoio da brigada. E a brigada faz o treinamento com a população de evacuação, e tudo essa parte. Legal, legal. E essa brigada, obviamente, ela não está focada no incêndio, está focada em qualquer tipo de emergência. Qualquer né? tipo de emergência. Interessante da brigada da ERG é que ano passado a gente promoveu um treinamento de captura, ano passado não, em 2022 para 2023, a gente forneceu para eles um treinamento de captura e manejo de animais peçonhentos. Puxa Porque é uma ocorrência que acontece bastante. Sempre está aparecendo uma cobra coral, uma jararaca. Sempre está acontecendo. Sempre assim, porque a gente fala região de mata, é o habitat dela. Então, a gente devolve esses animais com segurança, né, tanto para o brigadista quanto para o animal. A gente captura, temos ferramentas, equipamentos, que a gente fez o treinamento com eles, captura e questão de choveu bastante, está começando a inundar, digamos assim, as galerias da empresa. A gente vai fazer o quê? Tem procedimentos, temos motobombas que eles vão fazer a retirada dessa água. Então tem salvamento em altura, noções, salvamento de espaço confinado. Então são diversos, e os atendimentos de primeiros socorros, né? Os casos clínicos. É uma quantidade de serviço, de trabalho, assim, que... Os treinamentos mensais aí. A gente tem um treinamento de formação inicial e todo mês a gente se reúne ali, umas 2 horas ali, para falar sobre determinado assunto. Legal. E qual que você lembra assim, que foi o assunto mais diferente ali, que vocês trataram? Tirando essa parte dos animais peçonhentos, que realmente para mim é bem diferente. Olha, os assuntos diferentes a gente trata bastante. A evacuação com pessoas com dificuldade de locomoção, a gente treina bastante, é um treinamento que a gente acha diferenciado. A gente faz esse de altura de espaço confinado, né, também, que é um treinamento diferenciado para a brigada. E a gente também foca bastante em engasgo, né, OVASI, parada cardiorrespiratória. Então a gente foca bastante nesses temas ali. Tá? Então tem bastante uma gama de assunto daí que a gente Isso não tem fim, né? Não tem fim, não tem A gente fim. vai ficar até amanhã aqui. Não, e é muito bem legal. interessante, porque você deixa todo o time preparado para uma infinidade de possibilidades, né? Porque tem muita coisa que pode acontecer, né? Qualquer emergência, e pensou numa emergência, você tem quem possa auxiliar, quem possa ajudar. Muito legal, viu? Muito interessante. Oi, Acassi, da parte falando de treinamento, da parte de instrução, o que você passaria para a gente assim, de mensagem, por exemplo, assim, por que é importante o pessoal receber um treinamento? O que faz a diferença entre ter um treinamento, conhecer as questões de segurança ou não ter conhecimento nenhum? Olha, a importância do treinamento, tanto na prática como na teoria, ela condiz como o profissional vai atuar em casos de emergência. Ou seja, é a base e o tudo, não é só a base. O treinamento, ele é tudo porque ele vai representar os aspectos técnicos dos equipamentos, operação segura, segurança, familiaridade com o sistema preventivo. Então, a importância do treinamento ela é a essência de tudo. Ela é o que a pessoa vai fazer quando tiver uma emergência. Então, o treinamento, os simulados, os workshops, a simulação, não só de evacuação, mas uma simulação de um acidente. Isso traz uma confiança para quem atua na linha de frente e traz também
uma representação do sistema preventivo, da prevenção também. Porque quando a gente fala, sistema preventivo é só hidrante, só extintor, é só... Não, a brigada está incluída no sistema preventivo. Ela não é um fora, ela é o sistema preventivo. Então, quando a gente vai verificar um projeto de, por exemplo, detectores de fumaça, sistema de combate com emprego de água, que é o desidrante, a gente está pensando na brigada. A brigada tem que saber o detector, tem que saber que no setor dele tem. Isso traz confiança, isso traz resultados positivos no atendimento real, isso traz a segurança do brigadista atuar em um cenário de emergência. Então, a importância do treinamento, ela é crucial, essencial. Inclusive, eu já ouvi muito falar, alguns especialistas falarem, quero ver se você concorda, que uma das etapas principais durante, por exemplo, uma ocorrência de um incêndio, qual que é a primeira coisa que a pessoa tem que fazer? Ficar calma. Essa foi a primeira orientação que eu vi. Fique calma. Se você não ficar calmo, a pessoa não vai raciocinar, não vai conseguir enxergar a porta que está na frente dela. Sim. Você concorda com essa postura? Fique Concordo. Primeira ocorrência, isso seja em empresa, em casa, na rua, estou passeando, estou com a família no restaurante, aconteceu algo, eu automaticamente tenho que defender que a minha emoção de medo não atue acima da minha... como é que eu posso dizer, da minha atitude. Eu tenho que ter uma atitude segura, né? Se eu ficar com medo, se eu não ter a calma, ela vai atrapalhar 100% o que você vai fazer. Você vai tentar levantar, vai derrubar uma mesa no restaurante, você vai sair, você vai empurrar alguém, você vai... Pode acontecer inúmeras coisas. Vai criar desordem, né? Em vez de manter a ordem. A partir do momento que você mantém a calma, você vai estar projetando seu cérebro para poder lhe dizer, cara, a gente está no controle, qual é o próximo passo? Isso. Cara, vou levantar da mesa. Cara, afasta a tua cadeira, senão tu vai derrubar tudo. Simples. Tipo, a calma traz aquela confiança. E uma calma consegue resolver uma coisa que é simples, às vezes. Às vezes está lá, por exemplo, em casa, uma tomada pegando fogo. Vou trazer a referência aqui, por exemplo, a minha casa. Se pegar um princípio de incêndio, um curto-circuito numa tomada ali, seja lá o que for, a minha esposa já vai correr desesperada já. Ela já vai correr desesperada. Ela vai correr desesperada. Ela vai me chamar e simplesmente, se ela não manter a calma, ela pode se acidentar, vai subir a escada, vai descer, vai se acidentar. E a diferença, quando chegar lá, manteve a calma, desligou. Pode até desligar o disjuntor. Isso. Acabou. Exato. Cessou. Uma coisa simples. Isso. Simples. Exatamente. Entendeu? Então a calma ela manda muito no atendimento. Tá? Perfeito. Legal. Obrigado. Um simples que tem que ser falado, né? Mantenha a calma. Né? Pra galera é muito óbvio, né? Claro, manter calma é fácil. Não, mas pensa no assunto. Só que não pensa no assunto, porque na hora do pânico, né? Aliás, do pânico não, na hora da emergência, as pessoas entram em pânico. E esse pânico, ela tem que, calma, vou manter a calma para raciocinar, para saber o que eu faço. Se eu apago o fogo, aquele momento que o menino falou, tenha calma. Esse é aquele momento. É um exercício difícil de fazer, né? Manter a calma numa emergência, mas é necessário. A gente usa o termo, né? Muito colar as placas, né? Colou as placas, já não pensa. Daí... E, inclusive, a importância dos nossos treinamentos, né? Como a gente atende muita emergência fora também, a gente vê muitas coisas também. E, assim, a gente, na parte de treinamento, tem isso. Eu, com a brigada da Hering, eu treino eles, eu coloco eles em um ambiente, coloco máquina de fumaça, fica aquele cenário, coloco aquele barulho de sirene, coloco um choro de um menino, uma mulher gritando, um homem gritando. Pega pesado, hein? E eu faço a vedação deles, vedo os olhos. Caramba. E eles têm que entrar com todas aquelas circunstâncias e entrar isso aí. Só que o interessante é que é um local que eles já conhecem. Geralmente eu coloco eles num local que eles passam todo dia, que eles conhecem. Olha só. Tem gente que trabalha 30 anos e conhece aquele local há 30 anos. Só que quando você está desprovido de algum sentido, aí o negócio já, ou eu mantenho a calma, ou eu não vou conseguir sair daqui. Aí o objetivo é manter a calma. Tá. Eu fiquei pensando num ponto aqui, que é o seguinte, Iacassi, muita gente, às vezes até se questiona, e eu mesmo, né, se eu parar para pensar assim, poxa, tem muito incêndio que acontece e, fulaninho tava lá dentro e acabou não conseguindo escapar, não conseguindo correr. E às vezes o corpo da pessoa nem tava carbonizado por algum motivo.
essa pessoa morreu por asfixia. Mas por que ela não correu dali? Você consegue explicar pra gente qual que é a dificuldade que se encontra nesse caso, assim, quando pega fogo em algum ambiente, qual é a dificuldade das pessoas muitas vezes correrem, evacuarem o prédio e tal? Olha, em questão de incêndios, né, a gente olha o óbvio e pensa que o fogo é o maior perigo, né, é o perigo principal, e de fato é. Só que tem do lado dele, digamos assim, que as pessoas não lembram e que é muito perigoso também, né? Que é a fumaça, né? Aquela fumaça, ela é tóxica, ela é quente. Então, às vezes, inclusive, as pessoas, né, estão dormindo, né? E não conseguem se levantar porque, às vezes, dormindo, não sente o cheiro. A fumaça vai inibindo o oxigênio do local e ela acaba tendo asfixia, ela acaba tendo até inclusive queimaduras das vias aéreas, né? Não conseguem mais respirar, não sentem o cheiro, então elas vão meio que desligando, abaixando, é como se estivesse abaixando o volume. Entendi. Algo está muito alto, a gente vai abaixando, é como desce aquela... Amolecendo, então, até. inclusive, nos treinamentos também, né, quando tem fogo, sempre procurar a região do solo. Por quê? Porque a fumaça ela é leve, então ela tende a subir. Ela sobe e depois ela vai para a lateral. Quando ela ocupa todo o complexo de cima, ela vai abaixando. Então a gente tem aquela bolsa de ar, podemos dizer assim, no solo. Então, se caso alguém vê, né, se sentir num dia encurralado por uma fumaça ou algo do gênero, abaixar e ir caminhando e procurando a saída, né? Manter a calma. Então, por quê? Porque a fumaça ela é muito... Ela vai tirando o ar, né? Ela vai tirando o oxigênio e a pessoa morre asfixiada sem conseguir respirar. É bem comum a gente escutar pessoas que entraram em óbito por conta da inalação de fumaça. Inalação né? de fumaça. E aproveitando ali, Vlad, as pessoas, elas de fato, quando o ser humano está dormindo, ele perde muito a sensibilidade olfativa, né? Ele não sente cheiro, ou tem a sensibilidade olfativa muito reduzida. Né? E isso faz com que as pessoas não sentem o cheiro da fumaça, não vai acordar por conta do cheiro. Mas como é que algumas pessoas acordam? Porque começou a queimar lá na sala, a televisão caiu no chão, fez barulho, aí ela acorda. Então é o barulho que acorda as pessoas. Tá. Tanto é que existem equipamentos apropriados para residências, né? Existem detectores de fumaça. Eu ia perguntar isso, porque a gente vê muito em condomínio acionadores no corredor, detectores no corredor, mas dentro do apartamento normalmente não vê muita coisa. É uma cultura brasileira de falhar na prevenção da nossa própria casa. Infelizmente a gente tem essa falha no Brasil, mas países mais desenvolvidos isso é meio que até obrigatório, né? Então existem detectores de fumaça que ele já tem até uma sirene incorporada a ele. Então, se tiver uma presença de fumaça, ele vai perceber, vai tocar aquela sirene e a pessoa que está dormindo vai acordar por conta do barulho. Sirene tocando. Aí vai tomar... enfim, vai fazer a ação necessária, que é abandonar o local, tentar apagar. Agora é engraçado, eu não sabia disso não, essa questão de quando a gente dorme, então a nossa sensibilidade ela diminui. Diminui drasticamente, quase zero. Olha percepção. Por isso que é importante o barulho, então, né? Por isso que, olha só, por isso que uma sirene, nesse caso, faz uma senhora diferença. Olha que interessante. Tem gente que quando dorme não acorda nem quando a gente vai balançar, pega, é difícil. Eu sou essa pessoa. Então a sirene... A sirene vai ajudar muito, né? Como o Gerson comentou ali, né? A prevenção, né? Então, por isso a importância também das empresas ter um sistema preventivo, né? Todas, né? Porque muitas vezes a gente não vai conseguir evitar o início do fogo. Não vai dar, às vezes o fogo vai começar por algum motivo, né? Mas eu preciso ser avisado com antecedência, né? Então acho por isso que essa é tão importante, né? Eu já vi, às vezes em filme, às vezes você assiste, você vê o pessoal colocando pano na boca ou alguma coisa para camisa assim para isso ajuda em alguma coisa, não? Olha, ajuda a inalação, né? De fumaça, né? Ajuda para inibir, né? Ajuda para inibir. Então, às vezes as pessoas pegam um pano úmido, colocam no rosto, né? Para quê? Com o intuito vai ajudar também a filtrar a fumaça, né? Não vai deixar a temperatura também chegar nas vias aéreas, só que às vezes não dá tempo, né? Não dá tempo de ir lá muito pegar, rápido, né? A gente vê muito, às vezes em filme, né? As pessoas pegam, botam no rosto, né? Então... Para a gente ganhar esse tempo, até essa questão de detecção numa residência, no apartamento ali, né? Só para reforçar aqui, Segurimax tem esse produto, né? Que foi citado. Então, é um detector de fumaça autônomo,
é totalmente apropriado para a gente colocar no quarto, no corredor, numa sala. Esse é aquele que tem justamente pra isso. pilha? Vai uma pilha e a duração dele em torno de 5 anos sem precisar repor essa pilha, né? Isso é interessante. Então, Ele não tem central, não tem... Não tem central, um detector totalmente autônomo, extremamente acessível, né? Qualquer um pode comprar e colocar em casa. Então, realmente, ele faz uma diferença tremenda, com certeza. Imagino, com certeza. Segurança é muito importante. Agora sim, eu falei ali desse detector autônomo, num detector de uma casa, mas a gente não está falando só de uma casa, a gente está falando de uma indústria, né? Então, isso. eu acho que um recado que fica para o pessoal também aqui, não importa o tamanho do seu estabelecimento, se é uma casa, se é uma casa pequena, uma casa grande, não importa, é uma indústria, é uma multinacional, o importante é a prevenção, né? Às vezes o pessoal entende sempre que essa questão de equipamentos de prevenção contra incêndio sempre é um gasto. Mas não é gasto, gente. Às vezes um detector pequeno daquele, você mesmo deu um exemplo prático para a gente, né? Que você estava tentando fazer o combate à chama sem conseguir abandonar ali o extintor para chamar socorro e o sistema atuou sozinho e você recebeu o reforço da brigada de incêndio dos seus colegas. Então, veja a grande importância de um sistema preventivo contra incêndios, né? Então, definitivamente, não é um gasto, é um investimento altamente necessário. As empresas tendem a pensar que isso é um gasto, né? Mas a gente para pensar, a gente traz, vamos lá, eu demorei quantos anos para construir essa empresa? Demorei quanto tempo para fazer, o quanto eu suei, o quanto eu batalhei, né? E o fogo vai acabar assim em minutos. Vai destruir tudo que eu conquistei. O bom é prevenir do que remediar, né? A gente já ouviu bastante isso, né? Eu acho que minha mãe sempre falava, olha, cuidado, é melhor prevenir do que remediar. Ela é sábia. Então, ela já sabia, né? Então, cuida. E isso, eu trago aqui também uma mensagem também para, reforçando o que o Jefferson falou, não importa o tamanho da empresa, se é uma empresa pequena, empresa grande, se é em casa, tenha prevenção. O sistema preventivo vai lhe ajudar. É só pegar o correto, ter ajuda dos especialistas aqui para poder estar colocando o aparelho certo, na regulagem certa. E é uma questão que não é tão difícil assim, né, Gerson? Não é tão difícil assim. Aliás, do ponto de vista de execução de alarmes de incêndio, eu falo para todo mundo que eu dou um treinamento, que eu oriento, eu sempre falo, gente, é muito fácil fazer certo. É muito fácil, basta querer e ter o conhecimento necessário. Às vezes é só ligar um fio e a gente entende que aquele fiozinho que o cara está ligando, está errado aquele cabo. Exato. Então, mas com um pouco de informação, ele vai colocar o cabo adequado, vai colocar na posição adequada. Então é fácil fazer certo. Só que tem que querer fazer certo. Não só também colocar o sistema preventivo, mas com profissionais qualificados também. Com certeza. Né? Isso é importante na montagem do projeto, tudo isso, que vai investir, já fazer tudo com qualidade. Né? Não adianta investir e colocar de qualquer jeito, que também é a mesma coisa que zero. Né? É a mesma coisa que multiplicar um número com zero. Né? Exatamente. Perfeito. E você levantou essa bandeira, eu faço questão de complementar também que nesse ponto é essencial, né, que você tenha parceiros bons do teu lado para te ajudar, te qualificar também. E a Segurimax como fábrica, ela atua muito forte, né, muito intensa em cima de treinamentos, né? Treinamentos a nível Brasil, na parte técnica, na parte comercial, entendimento de sistemas de incêndio, como funciona. Sou um técnico, quero aprender a fazer esse negócio, quero aprender do zero, como faz a instalação, como conecta, como programa, de forma gratuita. A gente tem à disposição hoje um time de instrutores que pode presencialmente ou de forma online te auxiliar com esse conhecimento a hora que você precisar. A gente vai deixar um link, tá, aqui nesse podcast para vocês acessarem a qualquer momento e agendar ali o seu treinamento, né, Jefferson? E é gratuito, né, Vlad? E é gratuito. Aliás, até o time de vocês, o time de qualquer indústria hoje, qualquer hospital, onde tiver sistema de incêndio, levanta a mão, solicita, a gente quer jogar esse jogo junto com vocês, né? E qualificando e melhorando e difundindo e falando sobre o assunto, porque isso salva vidas e protege patrimônio e essa é a nossa missão. Algum complemento, Jefferson? O que você acha? Cara, para mim, eu adoraria poder ficar aqui com certeza. Até amanhã, né? Muita instrução, muita ideia boa, né? Muita dica, acho que muito valiosa. Com certeza. Tá? Muito bacana, tá, o Iacassi, ter você com a gente aqui para compartilhar dessa sua experiência, dessa sua bagagem, né, de tudo isso que você vivencia lá,
né? E é isso, assim, a ideia desse nosso bate-papo é realmente mostrar, né, esse dia a dia do que o bombeiro hoje passa, o que ele enfrenta, né? Porque a gente enxerga, claro, o bombeiro como herói, né, no dia a dia, pelo que a gente vê na TV, pô, salvando gente, entrando em fogo, aquela coisa toda, mas tem muito do por trás de tudo, como ele se capacita, como é que funciona esse processo todo. E é um trabalho difícil pra caramba, né? Vamos, convenhamos aí. Capacitação é um momento que a gente olha assim e pergunta, o que eu tô fazendo aqui? Mas no final é sempre gratificante, né? Como eu falei, né, para os senhores, é que eu amo muito essa profissão, né? Então, qualquer obstáculo, qualquer treinamento, eu vou enfrentar e vou passar, né? Por causa que a gente trabalha com vidas, né? Eu preciso que o tio que trabalha ali naquela máquina volte para casa com segurança. Isso. E se acontecer alguma coisa, eu tenho uma equipe preparada para atender ele para que os danos não sejam maiores, né? Então, legal. Essa é a essência que eu tento passar para a brigada ou qualquer outra equipe que eu vá treinar também. Né? Cara, você não sabe como isso tudo me enche de orgulho, né? Eu, como blumenauense, ouvindo as histórias que você vem contando, né? A tua trajetória, a tua paixão de estar dentro dessa corporação, dessa equipe de brigadistas, numa empresa blumenauense, uma empresa que foi pioneira tanto na criação dessa corporação de brigada, na inclusão das mulheres. Então, é uma coisa que eu, como blumenauense, me encho de orgulho. Tenho certeza que todos os demais também ficam orgulhosos por essa experiência toda. É bem muito bacana pra gente. Acredito que o Vlad não é blumenauense, nem não sou, mas é de coração agora. Só não tô chorando aqui, porque é sério, porque é bem legal, tá? Essa entrega toda, porque assim, você hoje trabalha numa empresa que deve ocupar bastante do teu tempo. Aí na sua hora vaga, você vira comunitário, quer dizer, você vai para poder auxiliar o pessoal da cidade. E eu tenho certeza que quando você não tem hora vaga, mas você está em casa, se acontece qualquer emergência, vão te acionar, porque é assim que funciona. Ele sabe fazer, então vamos correr para lá. É normal os vizinhos, é normal os vizinhos acontecer alguma coisa, o vizinho, olha, vamos chamar o vizinho lá que ele é bombeiro. Aí acontece bastante. Em um dos meus endereços que eu morei, né, certa vez as crianças estavam andando de bicicleta, caíram e ele teve uma possível fratura de braço. Então a vizinha lá ficou desesperada. A primeira coisa que foram acontecer, daí me chamaram. Daí eu fui, fiz o atendimento, acalmei a criança, né? A gente direcionou, né, foi até a casa dos pais, que era próximo, e ele encaminhou para o hospital, né? Eles levaram. Então, uma importância também do bombeiro comunitário na comunidade é essa, que uma ocorrência dessa não comprometeu ali a criança, não é uma coisa mais séria. A gente faz a atuação, a gente conduziu a situação e pediu que com meus próprios estava seguro, estava tudo certinho, a gente sabia que não ia agravar o quadro da criança, inclusive a criança estava, né, chorando, que estava sentindo dor, e assim, a gente a guarnição do bombeiro estava pronta para atender outra ocorrência. Olha só, entendeu? É verdade. Não ocupou o espaço de tempo da guarnição. Nesse meio tempo deu uma ocorrência mais grave, um capotamento com vítima presa, né, ou outra coisa. Então, essa é a essência do cuidado, entendeu? Isso é uma irmandade. É isso aí. Que legal. Cara, muito parabéns. interessante, parabéns, tá? E hoje agora, nesse caso, você está trabalhando hoje, então imagino que a empresa disponibilizou esse tempo, né, para você estar aqui com a gente, certo? Agradeço, né, a doutora Marina, né, que é a nossa gerente, né, que ela falou assim, não, pode ir, a gente recebeu o convite, agradeço muito, que foi uma das pessoas que me deu uma força para chegar onde eu cheguei, né? Ela falou comigo, né? Olha, pelos méritos, pelas suas atitudes, você vai ocupar esse cargo. E ela fez assim, eu tenho você para enviar. Então, eu agradeço, né? Ela está no Rio de Janeiro, mas ela vai ver, vai estar... Creio que ela vai se orgulhar, né? Pode ter certeza, ela vai assistir com muito orgulho. Pode ter certeza. Então, obrigado, meu abraço também. Todos os coordenadores da segurança, né? O Gabriel, também do Rio de Janeiro, o João Carlos, que eu comentei também, toda a equipe, né? A equipe de técnicos, a equipe de brigada principalmente, né? Inclusive esse mês aqui a gente vai estar fazendo uma homenagem para eles com entrega de
de troféus, né, que representa a quantidade de anos que eles estão na brigada. Nós temos 2 brigadistas que estão 30 anos na brigada. Caramba. 30 anos na brigada. Uma vida, hein? Que legal. É, uma 30 vida anos. dedicada. E não vai passar, né? A gente vai... Que legal. Legal, Parabéns, legal. parabéns. A gente também agradece a doutora Marina. Doutora Marina. A gente agradece, doutora Marina, muito obrigado. Agradece Muito obrigado. você pela presença, tá? Isso. Agradece a Erin pela disposição, né, de disponibilizar vocês pra gente aqui. Tenho certeza que isso vai engrandecer cada vez mais esse nosso cenário, né, em falar do assunto, em levantar esses assuntos para que todo mundo possa conhecer mais, entender mais, se familiarizar, se puder participar juntos também, né, porque a questão de ajudar, isso faz toda a diferença. E aí, até para a gente fechar, assim, alguém que está assistindo esse podcast nosso agora... Poxa, gostei do negócio, queria participar disso, né? Você falou no começo lá, mas só pra gente reforçar para essa turma, como é que hoje, uma pessoa hoje normal quer ajudar e quer participar do bombeiro comunitário? Tem um passo a passo assim, só para... Tem. O primeiro passo seria entrar no site do Corpo de Bombeiro Militar, né? E verificar se a OBM mais perto, né, a organização de bombeiro militar dele, está fornecendo esse curso. Por exemplo, agora, recentemente abriu o curso de bombeiro comunitário de Gaspar. Então, quem mora em Gaspar pode fazer, mas como é que eu posso chegar até o curso que a gente chama de CBC, né? Primeiro entra no site, faz o curso do CBAI, que é o curso básico de atendimento à emergência online, de online, e depois aguarda abrir o edital do TBC, que é o treinamento básico de atendimento à emergência, né? Ou treinamento básico, né? Que a gente fala TBAI, né? E depois passa para o CBC, que é o curso de bombeiro comunitário. Esse daí é o último, né? Que a gente somos classificados, né, como agente de proteção civil, né? A gente é enquadrado como um agente de proteção civil, né? Legal, cara. Que legal. Parabéns. Parabéns, é isso aí. Então, com essas e outras, né, nos despedimos então do nosso podcast. Agradecer mais uma vez o Iacassi, obrigado demais pela sua participação, né, por toda a sua bagagem, toda a sua experiência, né, e obrigado também pelo seu voluntariado aí para nossa maravilhosa cidade. Eu sempre à disposição, né? Agradeço pelo convite, né, Jefferson, né, toda a equipe, muito gratificante, né, um dos momentos marcantes que com certeza vai ficar para o resto da vida, né, vou falar para os meus filhos, vou falar para os meus netos, se tiver oportunidade falarei para os meus bisnetos. Daí. Foi um prazer, muito obrigado também, viu? E deixando aqui, né, que eu ouvi e gostaria de multiplicar, né, de falar que o incêndio existe, né, quando a prevenção falha. Isso. Quando a prevenção falha, aí ele vai existir. Por isso que a gente tem que dar o foco na prevenção e todo o sistema preventivo. Concordo plenamente. Depois dessa eu não tenho mais nada para falar, pessoal. É isso aí, um abraço para todos, muito obrigado por estarem aqui com a gente. E com certeza teremos novos capítulos desse podcast. Tchau. Começou ele, o mês da prevenção. Combate ao fogo, extinção. Fica dentro, tem muita informação. Vamos lá, segure mais em ação.